Nos últimos anos, o pedágio do Paraná vem tomando conta do noticiário. Ora é a população reclamando dos preços cobrados e ora são as ações populares contra a encampação das praças de pedágio pelo governo do estado. E no meio de tudo isso, quem aparece? A Justiça. O pedágio no Paraná. Esse é o tema do programa Justiça na TV, que está começando agora. E para nos falar um pouco mais sobre a questão do pedágio, o nosso convidado de hoje é o juiz federal José Antônio Savares. Ele é graduado em Direito pela PUC do Paraná no ano de 91. Dr. Savares ingressou na magistratura federal no ano de 96. Atualmente está atuando na Justiça Federal de Ponta Grossa e também é vice-presidente da APAJUF, que é a Associação Paranaense de Juízes Federais. Dr. Savares, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa para falar de um tema tão polêmico e tão questionado, né? Seja pelo governo, pela justiça ou pela população. A Constituição, ela prevê expressamente a possibilidade da cobrança de pedágio, né? Mas de que forma deve ser essa cobrança para que aconteça em conformidade com a lei? Inicialmente gostaria de agradecer o convite, um espaço, dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, do TV Justiça, e dizer que é um espaço importante para a comunidade, a aproximação do Poder Judiciário, e esse espaço, especificamente sobre esse tema de pedágio, é um tema que realmente tem que ser mais discutido, né? É um tema que envolve toda a coletividade e num momento de expansão justamente desse tipo de procedimentos como o pedágio. A Constituição prevê o pedágio expressamente, diz que ressalva a possibilidade da cobrança em vias que são conservadas pelo poder público. Porém, a Constituição tem que ser vista de uma maneira sistemática. E assim, interpretando a Constituição, nós observamos que não pode ser cobrado o pedágio de maneira indiscriminada, em qualquer via, independentemente de condições das estradas. Que é o que está acontecendo hoje. Sim, hoje em dia, a maneira como foi implantado este modelo de cobrança de pedágio, através de concessões de obras públicas, ele não vem respeitando a limites legais, né, dada até a própria inexistência de uma lei que estipule a respeito do pedágio. Mas a questão principal é que o pedágio ele é um instituto salutar, pode se constituir realmente num instrumento de progresso viário, de desenvolvimento de infraestruturas, apenas que deve, para tanto, se limitar a outras normas constitucionais, especialmente a liberdade de ir e vir e também a igualdade dos cidadãos no que diz respeito à repartição das despesas públicas. Então esse seria o pedágio idealizado pela Constituição. No papel. Justamente. No papel seria isso. Justamente. É uma análise sistemática da Constituição, né? Você consegue extrair de que o pedágio ele foi expressamente previsto, foi ressalvada a cobrança do pedágio, apenas que ele deve se dar de uma maneira que não seja um retrocesso social, uma maneira que seja uma limitação à liberdade do cidadão. Ao contrário, o pedágio, mundialmente visualizado, ele é sempre tido como um acréscimo de liberdade, como um acréscimo de comodidade ao cidadão. É algo que se faculta ao cidadão, é um progresso que se conquista e a partir dele, então, o cidadão pode fazer a opção. Olha, ou eu vou por uma estrada que eu sempre dispus, uma estrada construída mediante o imposto da coletividade, ou então eu faço, de acordo com a minha faculdade, de acordo com a minha vontade, eu faço uso dessa estrada pedagiada. A questão do pedágio foi tema do mestrado do senhor, não é isso? Isso. O senhor conhece com profundidade o assunto, né? Na verdade, eu enfrentei duas ações civis públicas julgando na Justiça Federal, uma em Guarapuava e outra em Ponta Grossa. E a nossa limitação de tempo nos impede de nos dedicarmos mais a fundo, como juiz, em determinadas questões. E o pedágio, eu vi que era um tema que necessitava um pouco mais de cuidado, um pouco mais de trato, de aprofundamento, né? Então a ideia na dissertação foi trazer uma colaboração de cunho histórico, de cunho de direito comparado e também fazer uma interpretação sistemática da Constituição, porque essa decisão ainda está, a decisão sobre a validade dos pedágios que foram implantados não só no Paraná, mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, outros estados mais recentemente agora, são questões que serão levadas ainda aos tribunais superiores, né? E serão constantemente enfrentadas pelos colegas juízes federais.
Então, ou mesmo juiz de direito, dependendo se a rodovia for federal ou se a rodovia for estadual. Então, a ideia foi subsidiar, eu investi algumas horas, algumas centenas de horas nessas pesquisas, para que pudesse realmente subsidiá-los, né, contribuir para a solução dessa questão. Nós sabemos que o assunto é bem complexo, mas se for possível fazer uma análise assim rápida e até simplista, né, com perdão das pessoas que são especialistas, até o senhor, hoje o pedágio no Paraná, então, ele fere totalmente os direitos das pessoas. A maneira como foi colocado o pedágio, nós tínhamos que nós desejamos que o capital privado, que as concessionárias viessem auxiliar na construção de rodovias. Isso não foi possível. O capital privado, as concessionárias se dispuseram no máximo, a conservar aquilo que já existia. Então, com isso, nós transformamos uma rodovia que era gratuita e que havia sido construída pelo poder público, mediante arrecadação de impostos de toda a coletividade. Nós transformamos essa rodovia que era gratuita em acesso remunerado. A partir desse momento, se levantaram vários questionamentos a respeito da legitimidade desse procedimento. É justo que o Estado cobre pelo cidadão? Será que é realmente verdadeiro a alegação de que quem usa deve pagar? Ou será que antes do interesse do indivíduo em utilizar aquela rodovia, há um interesse de toda a coletividade no sentido de que haja essa coesão social, de que haja essas rodovias a ligar pontos periféricos do território? Então, essa conversão das únicas rodovias que faziam a ligação no Paraná, que é o anel de integração, essa conversão em regime remunerado, de acesso restrito, na verdade ela vem a malferir o princípio básico da liberdade de circulação. É evidente que, por ser princípio, esse direito fundamental ele não se reveste de um cunho absoluto, ele admite a atenuação, não existem direitos absolutos, mas ele chega a agredir, sim, a liberdade de circulação de maneira inconstitucional. Porque ele faz recair sobre uns poucos, que são os usuários, um bem, um patrimônio, a conservação do patrimônio que é essencial à própria articulação territorial, ao desenvolvimento econômico e social do Estado. Certo, eu gostaria que o senhor explicasse também uma questão que é técnica, mas acho que vai ajudar até a população a compreender todo esse processo. Discute-se muito sobre a natureza do pedágio, se seria um preço público ou taxa. Qual a diferença entre preço público e taxa? Esse tipo de indagação, ontem ainda participando da segunda semana da Justiça Federal, eu levantei dizendo que essa é a espécie de questão que não se responde, porque são várias correntes doutrinárias que procuram levantar aspectos distintivos entre a taxa e o preço público. Taxa é um tributo e o preço público uma tarifa, um valor que a administração cobra por um serviço prestado. A rigor, é fácil você distinguir uma taxa de um preço. A taxa é um tributo. E por ser um tributo, tem que ser instituído mediante lei, se submete aos princípios do direito constitucional tributário. Ao passo que o preço público, ele é um valor que a administração ou que um concessionário cobra pela prestação de um serviço público ao particular, ou pela utilização de um bem público que foi feita pelo particular. Que é o que nós estamos pagando. Sim, a rigor não se confunde os dois, mas a questão é saber quando é que deve ser uma taxa e quando que deve ser um tributo. Quando que deve ser uma taxa e quando deve ser um preço. O que nós estamos pagando, se é taxa ou tarifa, eu acredito que seja uma questão de segunda importância, não que seja a mais importante. Como você viu, eu consegui disfarçar e não respondi a pergunta da diferença entre taxa e preço. Examinei profundamente isso no meu trabalho, mas não iria, talvez, cansar os ouvintes na tentativa de levantar aqui as várias posições a respeito da matéria. Mas o mais importante, a questão de primeira importância que eu acho, é a questão do controle que se deve ter sobre o ato administrativo. Pouco importa se é taxa, pouco importa se é preço, o que sustenta é a necessidade de um controle efetivo que se tenha sobre a discricionalidade da administração. Se sustenta que, se for preço público, independe de lei. E então o pedágio pode ser concedido de acordo com a discricionalidade do administrador. O administrador, o governo do Estado ou o governo federal, decide, vou fazer uma concessão de obra pública e para tanto eu não necessito de lei e posso cobrar pedágio. O que eu sustento é que, seja taxa ou seja preço,
de qualquer maneira, há que haver o respeito ao princípio da legalidade, há que haver o consentimento popular para que possa se proceder esse tipo de cobrança. Então o senhor acha que tem que se discutir mesmo a questão das concessões? Nós temos que discutir o que deve haver no nosso país. Eu acho que o centro da questão é essa, é um marco regulatório sobre o pedágio. Isto é, uma lei que discipline o pedágio. Nós tínhamos isso, um decreto-lei de 1969, foi revogado pela lei que instituiu o selo pedágio. E hoje nós atuamos num vazio legislativo, num vazio normativo a respeito da matéria. E com isso é que a administração se sente no direito de proceder a essas concessões de iniciativa privada de qualquer tipo de rodovia. Não importa se ela é uma rodovia expressa ou uma rodovia simples, se ela é duplicada ou se ela ainda é uma estrada em condições não adequadas. Não importa se há uma via alternativa ou não para que o cidadão possa fazer uso de maneira gratuita, eu posso fazer a escolha. O que acontece se deu que tudo é possível. Se interpreta que tudo é possível à administração. E, na verdade, a tarefa do direito, a tarefa dos juristas é colocar limite a essa discrecionalidade administrativa. Certo. Existe o limite, existe a lei, existe a boa vontade, existe estudiosos como o senhor sobre o assunto. Obrigado. Mas existe também um governo estadual com ideias, de repente, que não batem, não é isso? Simone, eu queria só voltar à importância do marco regulatório. Quando eu falo marco regulatório, e já daí eu respondo essa sua pergunta. Quando eu falo na importância do marco regulatório, eu não falo só sobre a perspectiva do usuário, para que se defina quais são os direitos desse usuário, ou até onde pode ir a administração. O mais importante, talvez, do marco regulatório é propiciar segurança jurídica para os investidores. Hoje nós temos uma participação muito tímida dos investidores quando se trata de investir em infraestrutura, investir em concessões, nesse modelo de concessão, para que possa haver a cobrança de pedágio. Por quê? Porque não há lei sobre o tema. Todos sentem que a questão do pedágio, o investimento é tão fino como uma casca de ovo. Pode se quebrar a qualquer momento. Então, o Estado não consegue fazer concessões em condições favoráveis. Por isso é que o investimento vem para receber a curto prazo o retorno. Por isso que ele trabalha mediante rodovias já feitas. Porque ninguém se aventura a construir para receber daqui 20 anos nesse país, que nós sabemos que não há um culto à segurança jurídica. E, com relação ao pedágio, não existe sequer uma legislação que diga até onde pode ir a administração. Então se cria um caos jurídico, uma insegurança jurídica, e o país que busca tanto investimentos estrangeiros deixa de ser juridicamente atrativo. Porque como que eu vou investir para receber daqui 20 anos sem legislação, se amanhã o judiciário vai declarar a inconstitucionalidade dessa situação? É de alto risco, né? É de alto risco. Doutor Savary, nós vamos continuar conversando sobre este assunto. Temos ainda várias perguntas aqui, porque o tema é polêmico, né? Mas eu peço um minutinho aqui. Nós vamos a um breve intervalo e depois nós voltamos conversando sobre pedágio no Paraná. Essa é uma das muitas sacanagens que fazem comigo. Primeiro o imposto de renda, depois CPMF, aí vem janeiro e... Chegou a hora de pagar o IPVA do ano. Se não fosse a multa, juro que eu dava o cano. Eu pago uma bolada, olha o estado dessa estrada. Calhambeque, a estrada destruiu meu Calhambeque. Já pende 2 rodas e troquei a suspensão. Fugindo de um buraco, quase entrei num caminhão. Aonde eles têm posto a grana do meu imposto e o Calhambeque, meu carro já virou um Calhambeque. Se de repente a estrada fica boa, é mau presságio. Prepare-se pra gastar uma nota de pedágio. Por isso é que não há roubo maior que o IPVA. E o Calhambeque, eu choro só de ver o Calhambeque. Vai, vai dinheiro, vai, vai, vai.
Seguimos então com o segundo bloco. O programa de hoje está falando sobre um tema polêmico, pedágio no Paraná. E para isso nós convidamos um especialista no assunto, o juiz federal José Antônio Savares. Doutor Savares, continuando, né, e aproveitando a charge eletrônica que nós vimos há pouco, os representantes do executivo costumam defender o pedágio, alegando que se ele não existisse, as rodovias estariam muito piores. Tentando então convencer o cidadão de que o pedágio é bom, é necessário, precisa existir. Mas o Estado está legalmente autorizado a cobrar mais dos cidadãos pelo uso das vias públicas? Já não existem impostos que destinam esse dinheiro que nós pagamos para a conservação das rodovias? É interessante essa pergunta, Simone, porque uma das questões, ou dos argumentos que se levantam a favor do pedágio é justamente isso. As estradas estão melhores do que antes. Mas isso não é um argumento jurídico. Essa é uma constatação, e é uma constatação lamentável, né, quando nós vemos que nós temos que pagar para recuperar estradas. Na verdade, os usuários que atualmente se utilizam dessas estradas, no valor da tarifa estão embutidos uma parte que vai para a recuperação das rodovias que estavam em péssimo estado de conservação, valores para manutenção e valores para duplicação e para adequação dessas rodovias. Quais são esses impostos que nós pagamos com dinheiro para esse destino? Na verdade, a partir da Constituição de 88, não existe qualquer imposto vinculado à área rodoviária nacional. Não existe nenhum imposto destinado especificamente para o setor rodoviário. O IPVA fica onde? O IPVA, eu vou fazer uma pequena análise histórica. Nós tínhamos até 88 o que se chamava Fundo Rodoviário Nacional. Era um fundo composto por alguns impostos, entre eles a taxa rodoviária única, o imposto sobre combustível e também o imposto sobre serviços de transporte. Esses três impostos, de maneira fundamental, compunham o Fundo Rodoviário Nacional, que era destinado à conservação e adequação das rodovias nacionais, estaduais e federais. Muito bem, o que aconteceu? Em 1985 se destacou a taxa rodoviária única e se transformou no IPVA. E se repassou o IPVA aos estados, se desvinculando, portanto, a taxa rodoviária única, que era cobrada de cada proprietário do automóvel, se desvinculando da aplicação nas rodovias. Por outro lado, os outros dois impostos que sobraram, que seriam o imposto sobre serviços de transporte e o imposto sobre combustível, na Constituição de 88, ele foi incorporado ao ICMS. Que também era de competência tributária dos estados. De maneira que, a partir de 88, e acho interessante porque o ministro Sepúlveda Pertence chega a falar que houve um cochilo do Constituinte, na medida que nós tínhamos, sempre tivemos o fundo rodoviário como a nação já foi chamada de nação rodoviária, né, tamanha as condições que nós tínhamos em nossa malha rodoviária. E o que aconteceu foi que, a partir de 88, nós tivemos total desvinculação. Não existe hoje nenhum imposto que se destine à malha rodoviária, à conservação das rodovias nacionais. Mas isso por opção política, porque havia, e esses impostos foram transformados por acertos políticos para o IPVA e para o ICMS. E dessa maneira se desvinculou aquilo que antes era afetado à malha rodoviária. Mais recentemente, agora, a partir de 2001, nós temos a CID, né, que foi criada justamente para investimento em infraestruturas e, dentro das infraestruturas, também infraestrutura rodoviária. Mas, pela maneira como tem sido destinado o produto da arrecadação da CID, já se pode verificar que, de maneira muito tímida, por opção política novamente, que, de maneira muito tímida, os valores são destinados à área rodoviária. Então, criou-se aí um ambiente favorável para a entrada de empresas particulares. O ambiente favorável é o seguinte: nós temos um patrimônio rodoviário esfacelado, né, e que demanda conservação urgente, porque senão, cada dia que passa, são mais valores que vão ter que... o buraco aumenta, não é? São várias reportagens que você vê na imprensa a respeito das péssimas condições da rodovia. Não há, por razões talvez de cumprimento de metas orçamentárias com organismos internacionais, não há disponibilidade orçamentária para investimento nessa área. Então, sobrou, e mais, o administrador brasileiro olhou para fora das nossas linhas e pôde verificar que lá fora o pedágio funcionava. Que lá fora, dada a segurança jurídica, dada a confiabilidade do investidor nos governos, se lançou a iniciativa privada na realização de grandes obras, como o túnel do canal
Canal da Mancha, como grandes rodovias, pontes suspensas. Então, nesse ambiente, lá fora funciona, aqui não tenho recurso e estou com um patrimônio que está escoando pelas mãos, eu vou lançar mão da concessão de obra pública. Eu vou conceder a iniciativa privada para que ela cobre os pedágios e com o dinheiro do pedágio, com a arrecadação do pedágio, e não especialmente com o dinheiro dela, mas com o fundo que é reunido dos indivíduos, proceda a essa conservação. Tá, existe no meio de tudo isso também a questão do preço final, né, dos produtos, porque as pessoas, principalmente os caminhoneiros, vivem aí reclamando que isso tudo, o preço, os altos custos acabam também influenciando no custo final do produto, no transporte da safra e outras coisas. Como o senhor vê esse problema? O senhor também analisou isso na questão do mestrado ou não entrou nesse ponto? Eu não analisei especificamente esse ponto, mas fiz uma análise histórica e a história nos ajuda a compreender muita coisa daquilo que, como se repetem as ondas, né? Os ventos que afastam o pedágio e depois de 200 anos o trazem de novo. Então, antes da Revolução Francesa ou na Idade Média, existia uma questão que eu me permito, e já vou chegar na sua resposta, eu prometo que eu vou responder essa, mas havia a questão seguinte: os senhores feudais se sentiam no direito de cobrar pedágio pela passagem, pela mera passagem pelos seus domínios. Então os transeuntes passavam por ali e quando pretendiam passar, eles eram muitas vezes assaltados pelos senhores feudais. Eram assaltados. E de repente começou a surgir um acordo, diz, você me paga o pedágio e eu não te assalto. Ou você me paga o pedágio e eu te cuido para que ninguém te assalte nos meus domínios. Quer dizer, com o pedágio, para eles, ficou melhor do que antes. Ora, é melhor você pagar o pedágio, é melhor agora do que antes que eu era assaltado. Então, é só retomando que esse argumento de que hoje está melhor do que antes não serve para legitimar ou transformar uma coisa que é ilegal em legal. Agora, a questão também, né, que antecedia a Revolução Francesa, um dos argumentos contrários ao pedágio, que antes da Revolução Francesa havia em torno de 5.700 postos de pedágio, 5.700 postos de pedágio na França. Haviam constantes reclamações ao rei, os reis mesmo pretendiam suprimir os pedágios, mas não conseguiam suprimir, porque havia o direito à indenização. Assim como hoje o governo Requião tenta suprimir, resgatar os pedágios, fazer encampação, e está esbarrando justamente na mesma questão que há 200 anos atrás esbarravam os reis da França. Mas a questão é que as reclamações que surgiam é que os pedágios impediam, sem a via alternativa, porque eles eram obrigados a passar 5.600 sobre terra, sobre rio, né, pela passagem rios. Mas o grande problema é que os abastecimentos, os víveres, não estavam mais chegando às cidades. Tamanho já não compensava produzir para fazer com que os alimentos chegassem até o seu destino. Então, dada as cidades, a carência de alimentos nas cidades, que foi incorporando esse movimento de liberdade de circulação de pessoas e liberdade de circulação de bens, de maneira que pudesse haver supressão do pedágio. Por isso a Revolução Francesa suprimiu o pedágio. Certo. Agora nós temos só 3 minutos, infelizmente, né? Pois. O nosso tempo está acabando, passa bem rápido. Se existem tantas irregularidades, doutor Savares, por que o pedágio ainda existe? São dois fatores. Primeiro que é uma questão complexa. É uma questão que realmente, o meu trabalho ele reflete a minha opinião, né? O resultado de algumas considerações a que eu cheguei através dos meus estudos. Mas é uma questão complexa. E é uma questão que tem sido discutida judicialmente. Então, nós temos precedentes jurisprudenciais de ilegalidade do pedágio, de que essa onda de concessão que foram feitas no Paraná, que foi feita no Paraná, Rio Grande do Sul, que elas são ilegais, inconstitucionais. Só que essas decisões, nós temos precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nesse sentido, temos inclusive um precedente do Superior Tribunal de Justiça dizendo que é necessária a existência de via alternativa, sob pena de se violar a liberdade de ir e vir. Acontece que ainda pende recurso contra essas decisões, né? Então, é uma questão que será decidida por envolver um direito constitucional, inevitavelmente será decidida na instância final e própria, que é o Supremo Tribunal Federal. E a Justiça está cuidando de tudo isso. Quando ela é chamada, quando a população chama, a Justiça tem Exatamente. apresentado. Agora, eu quero dizer, nem sempre deve-se aguardar até a parte final, até a solução final de um processo, para que possa atender a parte. Nessas ações são ações civis públicas. E tamanha repercussão de uma antecipação de tutela ou de uma decisão antecipatória iria causar prejuízo ao Estado. Acontece que, o que eu queria deixar também salientado, não existem, ou é insignificante o número de ações individuais
que questionem o pedágio. E em ações individuais seria muito mais rápido e muito mais sério a pessoa se ver livre dessa imposição. E isso é porque o nosso povo, assim como não se cultua a segurança jurídica no nosso país, também o nosso povo tem aprendido a obedecer sem contestar. Tem aprendido a ter uma sobrecarga tributária e tomar aquilo como mais um fardo que deve carregar o resto da sua vida. Então o senhor deixa aí a dica porque as pessoas ingressem mesmo na justiça Eu deixo questionando. Eu deixo a dica para que o povo não se conforme tão facilmente com todas as imposições da administração. A administração, os atos da administração, ela se sujeita e deve se render à força do Estado Democrático de Direito. E o cidadão tem como respaldo, como a grande coluna desse Estado Democrático, o Poder Judiciário, e que ele deve confiar na justiça. Agora, doutor Savares, uma última pergunta. Em todo esse processo, com essas decisões, com esses estudos, em algum momento o senhor sofreu algum tipo de pressão por lidar com um assunto tão polêmico e tão político? Não, de maneira alguma. Não recebi. Quero deixar aqui expressos os meus agradecimentos, porque recebi apoio nas minhas pesquisas da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, a BCR, inclusive na própria banca de mestrado, o professor Dr. Romeu Bacelar advogou para as concessionárias e vimos, na verdade, aí um interesse tanto deles, das concessionárias, quanto dos estudiosos, dos advogados, no sentido de buscar o melhor ponto possível para o pedágio, porque o pedágio mundialmente funciona e pode funcionar em nosso país. Basta que haja uma legislação a respeito da matéria, basta que o instrumento seja adotado de maneira adequada. Tá certo, doutor Savares, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e boa sorte com essas decisões aí do pedágio. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Obrigada a você também que acompanhou mais essa edição do programa Justiça na TV. Lembrando que para entrar em contato, enviar críticas ou sugestões, o nosso endereço é justiçanatv@bol.com.br. O Justiça na TV é o Judiciário Paranaense na TV Justiça. Até uma próxima oportunidade.